O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8. Zani ou Zani, doutora? Bom dia, um prazer falar contigo aqui no Jornal da 8. Bom dia, Fábio, bom dia, Estênio. Um bom dia especial para os ouvintes da Antena 8 FM. É Fabiana Zani. Zani, tá certo. Doutora, o que a gente pode começar falando sobre, porque os nossos ouvintes possam entender, né? Esse home office, né? Quando fala assim, muitos ouvintes já ficam até assustados. Falam, é inglês? É inglês. Mas é a forma de dizer, né? E referente a isso, a reforma trabalhista, o que a gente pode falar sobre essa questão já logo para a gente começar, porque logo ao falar de reforma trabalhista a gente já fica assim de antena ligada, né? Porque foi uma reforma, no meu ver, foi uma reforma assim bem rápida, né? A ser discutida, e uma pauta antiga dentro do sistema legislativo do nosso país, né? Exatamente. Bom, o home office nada mais é do que o teletrabalho, que há muito tempo já tem sido praticado por algumas empresas, mas até então não havia regulamentação. Não existe muito mistério, né? Embora o termo em inglês, a gente facilmente traduz e entende por aquele trabalho em que as pessoas podem realizar da sua própria casa. Por evidente que não é qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de função que admite o home office. Os trabalhadores que podem ser enquadrados nesse tipo de jornada são aqueles que utilizam a tecnologia da informação e trabalham com comunicação. Então, normalmente são os advogados, são os engenheiros, são os trabalhadores no telemarketing, são os publicitários, os redatores. Essas são as modalidades mais frequentes que adotam o trabalho home office. Correto. O home office, então, para que o nosso ouvinte entenda melhor, né? É um trabalho em casa, é isso? Exatamente. É a possibilidade de você fazer as suas tarefas dentro da sua casa. Doutora, bom dia, Estênio. Me veio à luz aqui agora o seguinte, trabalho em casa, né? Então, até hoje existe isso aí, é uma coisa muito antiga, né? Exato. De empresas de costura que têm as costureiras em casa. Olha que interessante. Então, por quê? Porque eles levam o material lá, elas produzem na casa delas e voltam com o material produzido, né? São confecções e tal. Seria esse tipo um home office também? Caberia isso por lei? De acordo com a definição legal, as costureiras, no formato que a gente conhece desde a época dos nossos avós, ela constitui uma modalidade de trabalho externo. O trabalho externo, por sua vez, ele não está dentro desse requisito do home office. Por quê? O home office ele pressupõe a questão da tecnologia da informação e a comunicação. Então, para os fins legais, a gente está falando de um computador na frente da pessoa, um telefone. Então, assim, as costureiras, os vendedores externos, né, que é o pessoal que trabalha com representação, eles não se encaixam no conceito de home office, né? Pode parecer contraditório, especialmente nos casos das costureiras, porque elas estão dentro de casa o tempo todo, né? Mas se a gente for olhar a letra fria da lei, o home office é para o pessoal mais ligado à tecnologia mesmo. Ok. Bom, e quais são as principais dúvidas, né, das pessoas? O que mais surge de dúvida quando a gente fala desse trabalho em casa? Exatamente, vamos lá. Por parte dos empregados, as principais dúvidas estão relacionadas aos benefícios de salário. Então, o empregado, o funcionário, ele vai se preocupar se ele pode sofrer alguma redução salarial, se algum tipo de benefício pode ser suprimido, né? E a resposta é não. O funcionário que trabalha em home office, ele tem os mesmos direitos garantidos e tem que ter o mesmo salário daquele funcionário que eventualmente preste serviços dentro da empresa. A diferença está com relação ao controle da jornada, porque o empregador não mais vai exigir que o funcionário trabalhe das 9 às 18, e sim vai exigir o cumprimento da demanda ao término do dia, ao término de determinado prazo. As metas a serem cumpridas, seria isso?
Oi, perdão, desculpa. Seriam então as metas a serem cumpridas? Exatamente, são metas cumpridas. Então a questão do horário, ela fica bastante flexibilizado, porque tanto faz se eu vou começar a trabalhar às 8 ou às 9, vou terminar às 17 ou às 18. O que importa é que no final do dia eu tô com a minha meta 100% cumprida. E isso para mães de família, para muitas das pessoas que trabalham em casa, é uma grande vantagem, porque evita o estresse com o trânsito, que é caótico em qualquer lugar do Brasil, né? Então se perde menos tempo no trânsito, se ganha na qualidade de vida, né? Porque você não tem esse estresse, esse deslocamento. Se ganha porque você consegue ter mais contato com a tua família, né? As 2 horas eventualmente que você perderia no trânsito, 1 hora, que seja meia hora, você ganha estando do lado dos seus familiares. Então, essas são as principais dúvidas dos funcionários. E com relação à empresa, justamente isso. Quais são os meus benefícios? O que eu ganho adotando o home office, né? Como é que eu vou fazer esse controle, essa fiscalização? E, na verdade, você não vai ter a fiscalização da jornada de trabalho, mas você vai ter a fiscalização do cumprimento da meta. E assim como qualquer outro funcionário, se não cumprir a sua meta, pode sofrer algum tipo de sanção, né? Com relação aos benefícios, né? A empresa, o que ela ganha? Ela ganha porque ela economiza com o fornecimento de vale transporte, o fornecimento de vale refeição, na medida em que não há o deslocamento do funcionário e não existe a necessidade de fornecer a alimentação, já que ele come dentro da sua própria casa. Correto. Agora, o funcionário está lá trabalhando na empresa, dia a dia e tudo mais. Aí a empresa resolve adotar esse regime essa forma, né, de trato. Você vai trabalhar em casa e tal, não sei o quê. Ele tem um salário dele fixo e tudo mais. O salário dele pode ser afetado, ele perde o vale alimentação automaticamente, que ele vai trabalhar em casa, perde o vale transporte e tudo mais. Isso, de uma certa forma, é legal? Pode diminuir salário também? Como que funciona isso? E ele está registrado, né? Sim, ele é um colaborador registrado, que ele só não está sujeito a controle de horário, né? Ele só não anota ponto. O salário dele tem que ser equivalente aos demais funcionários da empresa. Ele não perde benefício nenhum. Então, se, por exemplo, um funcionário contratado que está dentro da empresa tem a concessão de plano de saúde, esse funcionário que está em casa, ele também vai ter o plano de saúde. Então, não existe a possibilidade de haver prejuízo salarial, né? Os funcionários, eles têm igualdade, não pode haver a diferenciação, né? Até isso advém da convenção da OIT, né? Um requisito, é um princípio básico que está lá, não poder haver essa discriminação e nem essa diferenciação. Então, o que vai se perder são esses benefícios relacionados ao deslocamento, à alimentação, né? Que, na mas verdade, de uma certa não são forma... devidos na medida que não existem, né? Mas de resto continua todas as garantias são asseguradas. Mas de uma certa forma ele não teria uma ajuda de custo na alimentação ou alguma coisa, ou aí seria de cada empresa para funcionário? Na verdade, ele vai ter uma ajuda relacionada à infraestrutura dele. Então, as empresas, elas vão ajudar os seus funcionários a montar um local de trabalho, verificando as necessidades de segurança, né, ergonomia. Esse funcionário, por exemplo, se ele precisar de uma internet mais ágil do que ele tem contratado na sua casa, a empresa também vai ajudar no custeio dessa despesa. A questão relacionada à luz, telefone, se for alguém que trabalhe no telemarketing, a conta de telefone também vai ser custeada pela tua empresa. Então, tudo depende de qual é a atividade que você vai exercer dentro de casa. Definida a atividade que você vai exercer na sua casa, as despesas decorrentes diretamente dessa atividade vão ser negociadas e, se não custeadas 100% pela própria empresa, pelo menos um percentual. Correto.
esse funcionário daí, ele já trabalhando em casa e tudo mais, é registrado, tem o salário dele, tudo certinho, os direitos dele, normal. Entre esses direitos, ele tem direito também a férias, normal? As férias são garantia? Ou tudo isso é discutido com a empresa? Não, as férias também é outra garantia 100% assegurada. Ele vai ter o gozo de 30 dias de férias ou 20 dias se a empresa fizer a compra dos 10 dias, como qualquer outro colaborador. O direito das férias não é afetado pelo fato de ele estar trabalhando dentro de casa. Correto. Algum questionamento, Stênio? Não, eu entendo, assim, eu sou a favor desse home office, né, e isso já vem crescendo, mas isso já vem dos Estados Unidos, né, por isso dessa palavra aí, internacional americana, mas eu sou a favor disso aí, porque o que ocorre? A própria empresa economiza e muito, né? Ela economiza na questão de não ter que ter o espaço para aquele funcionário, limpeza, material lá. Mas ele vai ter isso aí na casa dele. Sim, vai ter na casa dele. Mas dentro de uma empresa hoje, o espaço físico ele é muito caro, né? Exatamente. E as pessoas, né, para ficarem lá fazendo café, limpeza de banheiro, quer dizer, tem toda uma série de coisas. Então esse home office realmente ele vem a ser assim uma tendência, né? É uma tendência de mercado. E é como a doutora estava falando, não se perde nada, né? Não se perde nada. A única coisa é que se ganha em qualidade de vida, né? Muito. Para você ter uma ideia, Estênio, se me permite uma curiosidade, houve uma pesquisa realizada pela revista Forbes que se apurou que a operadora de cartões de crédito, a American Express, no último ano, ela economizou 15 milhões por ter adotado o home office. Então, ou seja, para as empresas, a vantagem também é muito grande. A redução de custos é assim, bastante significativa. Então, a gente não está visando só o funcionário, o que na realidade tem que ser o principal, né, o primordial, a qualidade de vida. Mas o home office também traz uma série de benefícios para a empresa. Então, bem a título de curiosidade, existe um projeto de lei em andamento prevendo a isenção de ISS e IPTU para as empresas que adotem o home office. Então é uma tendência mundial, sim, que visa essa melhoria de vida para todos os empregados e também uma redução de custo para que a empresa possa até se tornar mais competitiva no mercado, né? Exato, e eu entendo assim também, porque às vezes as pessoas, a qualidade de vida, ela está diretamente ligada com a parte psicológica da pessoa. E aí automaticamente questão de doenças, uma série de coisas, eu entendo desta maneira. Exato. Então a partir do momento que a pessoa está trabalhando em home office, o que ocorre? Ela, muito embora ela não tenha questão de horário, é capaz às vezes ela ter que trabalhar mais horas do que no emprego normal. Mas o que eu digo mais horas? É porque se ele trabalha das 8 às 18, um exemplo, ele em home office, ele pode trabalhar das 8 às 22. Por que eu falo das 8 às 22? Porque, como o senhor está comentando, ele trabalha por objetivo, ou seja, ele tem uma meta a ser cumprida, né? Uhum. Então, ele está lá na empresa, o filho adoece, ele tem que abandonar a empresa, sair, ir cuidar do filho, voltar, quer dizer, deu total prejuízo. Quando ele está em home office, ele tem como se organizar e fazer o trabalho. Não, agora de manhã eu vou cuidar da minha saúde, mas eu vou fazer o trabalho agora na parte da tarde. Então ele não vai ter problema de hora extra, nada, ele vai trabalhar a mesma quantidade de horas. Se resolver internamente, né? Ele se resolve internamente e ele tem uma qualidade de vida melhor, porque ele começa a trabalhar sem estresse do trânsito. Exato. Ele chega em casa sem o estresse do trânsito. E ele começa a entender que a empresa dele é ele mesmo, né? É ele mesmo, então ele tem que produzir, né? Então se ele vai produzir naquele horário ou não, e ele produzindo com qualidade de vida, contente, com toda a saúde, com tudo direitinho, a produção é muito... Né? Com certeza. Os resultados esperados pela empresa é muito melhor, sim, muito mais atrativos e o funcionário está trabalhando feliz, né? Que é o que todo mundo espera. Esse é o principal. Esse é o mais importante de tudo isso, né? A felicidade desse funcionário e o bem-estar da sua vida efetivamente. Agrega saúde e economiza em despesas com a questão de saúde, né? Exato, o próprio governo. Tem até uma questão de retenção de talentos, né? Na medida que uma empresa fornece esses benefícios para os funcionários, possibilita essa organização de forma que ele também pode priorizar algumas questões relacionadas à sua vida pessoal,
o funcionário vai trabalhar feliz, repito, e isso vai fazer com que ele trabalhe anos e anos mais na empresa, que é uma das principais dificuldades que a gente tem hoje em dia, né? Retenção de talentos. Uhum. Quando a gente ouve, então, falar sobre isso, ou costumamos a ver até mesmo na internet, né? O Stênio, não sei se você já viu, já recebeu algum e-mail nesse sentido, trabalha em casa, ganha dinheiro da sua própria casa, muitas das vezes pode parecer assim, isso é golpe, né? Mas é golpe. É porque eu vou te dizer, esses trabalhos em casa que são oferecidos, eles são oferecidos para trabalho de telemarketing de vendas e de produtos que a grande maioria das vezes é pirâmide. Raramente você vai ter uma empresa, né, que te contrata para fazer um home office nos moldes que nem a doutora estava comentando. Dentro dos parâmetros legais. Dentro dos parâmetros legais e aonde você tem uma... como é que se fala? Todo o amparo legal pela empresa. Não, esse home office que eles falam trabalho em casa é justamente para não te contratar, ele quer só uma comissão de uma coisa que você vai ter que produzir. Acho que isso a doutora podia falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas questões, esses anúncios que a gente muitas das vezes, eu já me deparei muito com esses anúncios, com essas chamadas. Eu acho que o Stênio, como ele mesmo disse aqui, e outros ouvintes também devem estar se perguntando agora, é golpe, não é golpe? Como que eu descubro isso? Como que a gente pode entender isso, doutora? Vamos lá. Na verdade, muitas dessas chamadas que a gente vê realmente na internet ou nos jornais, vamos intitulá-los como golpe mesmo. Na maioria das vezes, a gente não consegue identificar quem é o contratante. Então, são modalidades de trabalho, se assim a gente pode chamar, em que a informalidade ela é totalmente presente, visando burlar os direitos dos empregados ou dos trabalhadores. Então, como o Fábio disse, a gente tem uma questão relacionada a essas pirâmides de venda de produtos, né? E se você for buscar informações de quem está te contratando, para quem você está prestando serviços, você não tem a menor noção de quem é. E com relação à infraestrutura também, ninguém te cede absolutamente nada, ninguém te dá um computador, ninguém vai te fornecer um telefone, vai te custear os custos da sua ligação. O custo é integralmente teu e normalmente você ganha por aquilo que você não é nem produzir muitas vezes, é aquilo que você efetivamente ganhar para essa pessoa que você sequer conhece. O home office, ele é um trabalho, como vocês bem pontuaram, 100% legalizado. Inclusive, a empresa, para adotar o home office, ela precisa, além do contrato de trabalho, ter um aditivo prevendo o trabalho em casa, discriminando todas as atividades que vão ser exercidas e já negociando, deixando escrito também quais são os investimentos que o funcionário vai ter que fazer e qual vai ser a participação da empresa no custeio desse dia a dia do funcionário trabalhando em casa. Então, essa é a principal diferença. Quando a gente vê um anúncio no jornal, a gente não tem essa formalidade que a lei exige, né? Então, é para se desconfiar. Não existe milagre. Ninguém te contrata à distância e não te dá nenhum apoio. Pode ter certeza que, vindo desses anúncios, e eventualmente se a gente tiver algum problema relacionado à saúde ou até mesmo à remuneração, nós não vamos estar assegurados, quer dizer, assegurados nós vamos estar, né? Porque a lei não permite isso, mas não podemos enquadrar no home office. Correto, é até interessante, né? O pior de tudo é que não se tem quem acionar, né? Porque como você entrou numa coisa ilegal, uma coisa que não está regularizada, não tem contrato, não tem nada, como é que você vai acionar uma coisa dessa, né? Então é um esperto querendo ganhar dinheiro em cima do outro esperto, e a coisa vai rodando e depois aí vem quando cai a ficha, a pessoa fala, puxa vida, porque uma boa parte desse pessoal que trabalha em casa, você tem que dar uma taxinha, né? Ou seja, você tem que paga para trabalhar, né? Você tem que pagar para trabalhar. Inicialmente você paga o kit, né? Uhum. É o kit, né? Ou é o kit de um programa que você vai vender, ou é um kit, vamos dizer assim, de folhetos que você vai distribuir. Olha, você vai fazer um home office em casa. Eu vi algumas coisas nesse sentido de cursos. Então você vai ter que vender esse curso, então você vai dar apoio a esse curso. E aí esse curso não é regularizado, não tem inscrições, não tem certificação, você ainda é capaz de responder perante o consumidor se for a venda de um produto, né? Exatamente. Se você se expor muito no negócio, você acaba assumindo a responsabilidade, né?
Exato. É bem interessante discutir sobre isso, falarmos e conseguimos entender, ou tentarmos entender um pouco mais, né? É um assunto bastante complexo e eu acho que requer até por isso que o tema é debatido hoje aqui, a gente conversa com a doutora Fabiana Zani. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente na Antena 8 FM, colocar a rádio à disposição para que nós possamos debater um pouco mais sempre quando for possível, né, Estênio? Eu acho que é interessante esse muito tema interessante. ser discutido. Inclusive, foi falado algumas coisas aí, e a doutora colocou bem aí, que a empresa tem que ter todo um projeto a respeito, e ele vai e coloca as coisas a nível de segurança, né, doutora? Isso. Porque, vamos pensar, trabalhar no home office, nós temos, eu entendo que tem, né? Eu não sei se é a doutora que vai poder dizer com certeza, a questão das garantias trabalhistas, inclusive na questão de acidente de trabalho. Então, quer dizer, se ele está trabalhando home office em casa, né, lógico, está em casa trabalhando, como é que fica um acidente do trabalho? Quer dizer, se ele, com o tempo, a cadeira que ele usa lhe dá uma dor nas costas, lhe causa uma tendinite, que são aquelas questões básicas da segurança no trabalho, lógico, como é que vai ser uma segurança do trabalho se alguém bater um carro e quebrar a casa dele, cair um raio lá, cair uma bomba, não sei, alguma coisa assim, lógico que não tem lógica uma coisa dessa, mas o dia a dia, quer dizer, aquele trabalho laboral dele, ele também tem que ser tomado bem conta por parte da empresa, para que a empresa não sofra também ações com referência a isso. O que a senhora me diz? Exatamente. A empresa ela tem que garantir que o funcionário esteja trabalhando numa posição ergonômica para evitar acidente ou lesões decorrentes do trabalho, né? Então é por isso que ao disponibilizar o home office aos funcionários, uma das preocupações da empresa ao criar essa estrutura é pensar na questão de mesa, cadeira, iluminação adequada. É por isso que, eventualmente, há esse investimento inicial e um investimento corriqueiro, um custeio corriqueiro para garantir esse bem-estar do colaborador. Porque se a empresa não disponibilizar esse mínimo, havendo qualquer situação relacionada, por exemplo, uma lombalgia, porque alguém fica sentado o dia inteiro e não tem uma cadeira adequada, a empresa vai responder sim, embora se possa alegar, poxa, mas ele está em casa, eu não tenho como controlar. É fato, ele está em casa, eu não tenho como controlar, mas a minha obrigação é disponibilizar o mínimo necessário para que ele fique bem, seja dentro da empresa, seja dentro da casa dele. Tem que ser normatizado, tem que ser escrito pelos dois lados, assinado na situação. Agora, uma última pergunta, doutora. Pois não. Uma pessoa está em home office, bacana. Essa pessoa, tanto faz ser homem, mulher, não vem ao caso. Sim. Mas ele chega na hora do almoço, ele vai fritar alguma coisa e ele se queima, né? E como é que fica? Ele teve um acidente do trabalho ou não? Nessa hipótese, considerando que ele estava num intervalo, né, e foi uma questão totalmente sem conexão com as suas atividades, que é fritar alguma coisa, a gente não vai considerar um acidente do trabalho. Entretanto, é uma questão bastante polêmica, é novidade na Justiça do Trabalho, a regulamentação desse trabalho, então a gente vai ter bastante polêmica. Eu acredito até se o fato de, por exemplo, um outro exemplo bastante divertido, eu diria, eu estou trabalhando com o meu cachorro no meu pé, eu levanto e ele me morde. E aí, acidente do trabalho, como é que eu vou caracterizar isso, né? Porque afinal o cachorrinho não deveria estar ao meu lado enquanto eu estou trabalhando. Em tese, a gente vai ter bastante discussão sobre isso. Vamos acompanhar e ver qual vai ser o posicionamento jurídico, né? Exato. Para ter parâmetro jurídico referente a esse e diversos outros fatores que podem ocasionar, né, diversas outras situações, porque também acho que a empresa tem que também levar em conta, por isso que tem a seriedade da empresa, né, levar em conta qual é o ambiente que essa cidadã vai estar trabalhando, né, porque exatamente. Também vai que na casa desse cidadão não tem um sistema, ele vai trabalhar com internet ou com um sistema eletrônico e tal, e dá um curto, né? Exato. Como é que ele está, né? Como que é o ambiente de trabalho dele? Acho que vale, então assim, simplesmente volta a dizer, aquele anúncio, olha, trabalha em casa e ganha dinheiro,
peraí, mas a empresa nem vai ver onde eu estou trabalhando, onde é minha casa, como que funciona. O que eu tenho, o que eu não tenho, né? Então, assim, vale colocar em dúvida todas essas situações para que a gente possa entender qual é a seriedade dessa empresa. Não, é só você produzir, pronto, mas espera aí, e aí, né? A empresa está preocupada, como que eu vou fazer para produzir? Não interessa, só interessa a produção. Então, assim, qual que é o seu vínculo com a empresa, né? Trabalha em casa, mas sem comprometimento, sem compromisso de carteira com a empresa. E hoje a doutora nos diz que hoje isso está regulamentado, pode ser efetivado através de carteira de trabalho, então existem regras a serem cumpridas, né? Na verdade, se me permite, não é nem pode, ele deve, né? A lei prevê que ele tem que estar. Essa anotação do home office, ela tem que ser feita em carteira de trabalho, e esse aditivo ele tem que existir, colocando todas essas questões relacionadas à segurança do trabalho, à discriminação das atividades, justamente para não criar polêmicas e para demonstrar a seriedade da empresa também contratante. É importante. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, e se algum dos nossos ouvintes tiverem dúvida a respeito, como que faz? Tem alguma escritório, alguma consultoria, alguma coisa nesse sentido que possa esclarecer e ajudar essas pessoas com essas dúvidas? Claro, eu estou à disposição, sou eu quem agradeço a possibilidade de falar um pouquinho desse tema que é interessante para todos nós e novidade também, né? E qualquer dúvida eu permaneço à disposição no telefone 11 3104 1801. Tá ok, pode repetir, doutora? 011 3104 1801. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Como eu já disse anteriormente, colocamos sempre à disposição aqui a Antena 8 FM. Agradeço a pauta do Anderson Passos, né? Que fez essa intermediação para que nós pudéssemos ter êxito nessa nossa conversa e nessa nossa discussão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Stênio. Um bom dia a vocês, um bom dia a todos os ouvintes. Foi uma satisfação. Ok, bom dia, doutor. Vamos fazer uma pausa, nosso intervalo de apoio. A gente volta já aqui na Antena 8 FM. O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui na Antena 8 FM. Jornal da 8.